Vocês sabem que eu não gosto de trazer problema sem solução, né? E é por isso que hoje aqui eu não vou trazer apenas os motivos pelos quais eu acho que o tráfego pago tá longe de ser um caminho para você enriquecer online, ou pelo menos não um caminho final, né? Não é esse conhecimento único e exclusivamente que vai te abrir trocentas novas portas, não é como já foi um dia. Entretanto, eu vou te trazer aqui a solução e para onde o mercado digital, de uma maneira geral, está caminhando. E não é que não existe mais tráfego, muito pelo contrário, nunca foi tão utilizado, tá bom? Mas vocês vão entender meu ponto ao longo, no decorrer desse vídeo aqui, ao longo desse vídeo aqui. Beleza, gente? Então, eu vou te falar um pouco mais sobre o panorama atual do mercado de tráfego pago, tá bom? E antes de eu explicar aqui essa minha visão, só falar aqui um pouco por que, digamos assim, eu posso falar sobre isso, né? Obviamente, todo mundo pode falar sobre isso, mas por que eu tenho certa propriedade para falar sobre isso? Então, já tem 4 anos que eu faço tráfego pago para os meus próprios negócios, tá? E antes disso, eu aprendi com tráfego pago também com um menino muito bom de serviço, ele chama Ed, depois ele fez uma agência, bombou no Instagram também, enfim. E ele me ensinou muita coisa de tráfego pago naquela época, tá. E era uma época que onde a gente tinha muitas possibilidades e estratégias diferentes, era algo bem mais complexo, a gente vai adentrar nisso. Mas então eu tenho mais do que 4 anos aí, né, tem 4 anos que eu faço o meu próprio tráfego pago, antes quem fazia era o Ed, tá. E eu aprendi muito com ele quando eu fiz essa transição de pegar eu mesmo para fazer o tráfego pago. Antes de continuar, olha lá, ó, não pode faltar o cafezinho, né. E aí, desde então, nesses 4 anos, eu investi mais de R$ 2 milhões em tráfego pago em negócios próprios, tá? Sempre sem falar sobre o que eu já gastei para clientes, que eu também já fiz tráfego pago para clientes, tá bom? Então, R$ 2 milhões investidos no meu próprio negócio, beleza? Ótimo. E aí eu vou te dar um panorama de como que era lá por volta de 2013. Você vai me falar: "Mas você falou que tem 4 anos que faz tráfego". Sim, só que eu tô imerso no mundo de negócios e tudo mais, conversando com essa turma que faz, tráfego pago há muito mais tempo. Então eu sei como é que era e mesmo de 4, 5 anos pra cá, mudou muita coisa, tá bom? Então você vai conseguir entender o que que eu tô querendo te dizer. Primeira coisa, em 2003, então, lá atrás, era mato, tá bom? O Facebook Ads e tudo mais, Google Ads menos, tá? Mas o Facebook Ads era mato, tá? O que que eu quero dizer com isso? Pouca pessoa, de fato entendia ali o que que se passava, e foi naquele momento que começou, algumas pessoas entenderem, lendo, principalmente a única fonte, gente, era a central de ajuda do Facebook. Então quem devorava aquilo lá e lia o que que o Facebook recomendava, o que que era a plataforma, quais eram os melhores casos de uso para cada, tipo de campanha e coisa do tipo, criação de público e tudo mais, quem devorou a central de ajuda do Facebook ganhou muito dinheiro. Por quê? Porque saiu na frente. E é algo que a gente naturalmente tende a não fazer, né? Poucas pessoas pegam e leem, é como se fosse um manual, né? A central de ajuda, né? E aí, alguns poucos players pegaram e devoraram aquela central de ajuda do Facebook, entenderam a dinâmica e como fazer as coisas acontecerem dentro do Facebook Ads, começaram a ter resultados absurdos, tá bom? Realmente muito absurdos. E um dos motivos deles terem esses resultados absurdos, primeiro, não tinha conhecimento. Então, se a pessoa entendia aquilo ali, ia lá e lia de fato o manual, que lê manual é chato, entendia e começava a fazer, ela saía na frente das pessoas, porque não tinha isso de vídeo no YouTube, não tinha esse conhecimento tão aberto assim, era central de ajuda do Facebook, basicamente, tá? E, eh, além disso, tinha isso daqui, o leilão muito barato, porque não tinha a concorrência que a gente tinha hoje. E quanto mais player entrando no mercado, quanto mais empresas maiores colocando mais dinheiro e tal, o espaço no Facebook fica mais caro, porque é estilo leilão. Pra você aparecer aqui, dou um, aí o outro dá dois, o outro dá três, por aí vai. Ou seja, quanto mais pessoa entrando, mais caro fica aparecer. E naquela época o leilão era muito barato. Então você tinha muito retorno, mesmo com pouco esforço. Então, algo que hoje em dia a gente não vê, que é, por exemplo, o exemplo clássico, né? Você não fica, hoje em dia, rodando 3 anos o mesmo anúncio. Antigamente dava. Você atingia quase o Brasil inteiro gastando um décimo, 10% que você gasta hoje. Porque o leilão era muito mais barato, tá? Então, você tinha muito retorno com menos esforço no, ali no, como eu posso dizer, na parte que envolve o negócio de gestão de tráfego.
mas você tinha o esforço adicional de buscar o conhecimento que era mais difícil do que é hoje em dia. Hoje em dia você entra num curso que vai te passar tudo, hoje em dia você tem aula no YouTube, enfim. E hoje em dia, mais do que isso, eu vou passar por isso, o Facebook faz muitas das coisas por você, tá? Então, quem sabia, olha só, gente, quem sabia criar público naquela época, testar públicos diferentes, segmentar campanhas, chegar no usuário certo, nadava de braçada, porque não era algo que o Pixel andava sozinho, a inteligência do Facebook andava sozinho, não. Então, várias dicasinhas. Negócios digitais 100% automatizados que te rendem de 5 a 20 mil reais todos os meses. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas, como tudo na vida, não é tão fácil assim. Você vai precisar fazer automações um pouco mais complexas. E é para isso que existe a comunidade 1P. Lá dentro eu vou te ensinar tudo, do zero, pegar na sua mão, fazer vários projetos juntos e você vai estar preparado para começar a fazer dinheiro no mercado que mais tem demanda no momento e o mercado que já está fazendo muita pessoa ganhar dinheiro, que é o mercado da automação aliado à inteligência artificial. Vê os links aqui na descrição porque eu tenho certeza que a comunidade 1P pode mudar a sua Várias vida. dicasinhas e testezinhos que você ia fazendo traziam de fato resultados diferentes, que te davam retorno adicional. Então, às vezes, tinha muito isso dos hackzinhos. De fato, existiam e funcionavam, tá bom? É, então, os gestores de tráfego eles tinham tanta importância nessa época que muitos deles viraram sócios de grandes empresas, tá? Porque era uma habilidade que era. Aqui eu até coloquei aqui embaixo, era meio que uma vibe de programador, era um cara muito técnico, precisava de um quê de análise adicional, precisava de um quê de ser nerd também, acima da média, porque você tinha que ler muito de como fazer aquilo. A plataforma estava em constante movimentação, mais do que hoje, ou seja, atualizações sempre, então você sempre tinha que atualizar o conhecimento, como se fosse uma espécie de médico, né, que tem que estar sempre atento ali no que está acontecendo no universo para trazer os melhores tratamentos do momento e por aí vai. Então, os gestores de tráfego passavam essa vibe de, sabe, de poderosos chefões, de tipo assim, o cara sabe fazer isso, né? Era uma habilidade muito valorizada e com até mesmo como eu posso dizer, um, um prestígio muito grande, né? Porque realmente não era qualquer um. E por isso, olha só o que acabava acontecendo. Viravam sócio de empresas. Você pensa da participação de uma empresa que fatura 5, 10, 15, 20 milhões de reais por ano, porque a pessoa sabia fazer tráfego pago. Hoje em dia isso é quase inimaginável, né? E aqui você vê gestores de tráfego tendo resultado ali, né? A pessoa que era boa ali, que não eram tantos, igual eu tô falando, tinha uma barreira de entrada adicional. Você tinha que ter aquela aura mais nerd, você tinha que ter aquela veia de estudar, de testar, de encontrar os tais os saquezinhos, né? Não ter medo de testar. Enfim, eram várias habilidades e um perfil muito específico, perfil analítico, de querer risco de testar. Então não podia ser aquele negócio, eu vou perder dinheiro testando. Então, era um conjunto de características que muito é, completas, né, que faziam um bom gestor de tráfego naquela época, tá? Então, quando o cara tinha esse tanto de característica, ele tinha muito resultado e ele ou prestava serviço cobrando caro, tá? Ou ele criava suas próprias empresas, ou ele virava sócio de empresa. Então, assim, a pessoa que surfou naquele início ali e tinha essas habilidades, conseguiu ganhar esse mercado, bicho, ganhou dinheiro de uma maneira inexplicável. Porque às vezes a gente vê os grandes vendedores de curso e tal, a gente fala, nossa, esse cara começou a tráfego pago muito antes, por isso que ele ganhou muito dinheiro e tal. Verdade, mas tem muitas outras pessoas que ganharam dinheiro em muitos segmentos diferentes porque aprenderam tráfego pago e era uma profissão escassa, era uma profissão que poucas pessoas eram boas, era uma profissão que você precisava estudar, era uma profissão que você precisava ter um senso analítico muito grande, era uma profissão que você precisava ser nerd, enfim. O que eu quero dizer as pessoas que saíram naquela onda ali ganharam muito dinheiro. Sério. Não tem um gestor de tráfego que era bom em 2013 que não ganhou muito dinheiro, tá? Não tinha, não tem, tá? É, e aí era isso, tinha essa aura de programador que tinha uma habilidade muito específica e de uma importância, inclusive, como eu disse, né, uma percepção, um valor social grande também. Não sei nem se é social, porque a maioria das pessoas não conhece, né? Não conhecia a profissão de gestor de tráfego, mas enfim, era algo que era difícil de ser encontrado, poucas pessoas eram boas e precisavam de um perfil muito específico, né? Como eu já mencionei anteriormente. Beleza. E aí a gente dá um pequenininho pulo no pulo no tempo e a gente chega para 2025, onde o
a atuação da profissão gestor de tráfego é altamente competitiva, tá? É tão competitiva que os gestores de tráfego foram se especializando cada vez mais, foram nichando cada vez mais, a ponto de ter gestor de tráfego só para design, gestor de tráfego só para um tipo de empresa, gestor de tráfego, enfim, virou uma competição tão absurda, tão grande, entrou tanta pessoa no mercado, também graças aos cursos, né? Principalmente o Sobral, que formou não sei quantos gestores de tráfego, né, no Brasil. Mas enfim, o mercado ficou tão, mas tão competitivo e tão difícil para os gestores de tráfego, mesmo para os bons, que começou a nichar, começou a fazer um tanto de coisa e ficou cada vez mais difícil. Hoje em dia também o leilão é muito caro, então para as empresas, para as médias empresas, para as pequenas empresas começarem a crescer com o leilão, ficou mais caro. Tem que ter um CAPEX, você tem que ter um investimento ali em anúncio muito maior. Então, você meio que deu uma afastada em vários players que começavam, mas viam que estava ficando muito caro, que não estava obtendo retorno e que acabaram desistindo e depois não voltaram. Enfim, muitas dessas empresas médias começaram a tentar estruturar isso e acabaram parando muito também pelo leilão caro, por mais que eles nem saibam disso, que a falta de resultados deles também tinha a ver com isso, que às vezes é um público mais nichado, vai fazer um tráfego pago, o leilão fica mais caro ainda, porque além disso, de tudo, você ainda nicha o público, fica mais caro ainda o leilão, tá? A consequência é que você tem que investir muito, a consequência desse leilão caro, né? É muito, e a demanda é muito grande, então você tem que estar sempre trocando anúncios, tá? Ou seja, as artes dos criativos, que a gente chama, né? O Facebook hoje em dia, ele faz tudo em relação a público, principalmente. Então, você só cria o público, o Facebook consegue direcionar. Então, você só precisa fazer o setup inicial de Pixel API e os públicos básicos ali, por exemplo, os compradores e coisas do tipo, tá? E isso é muito importante de você entender. Porque quando você faz isso e a inteligência do Facebook é tão grande já, porque foram coletados trilhões de microdados e metadados dos usuários, tá? Foram trilhões. Então, o Facebook acumulou uma inteligência surreal sobre os usuários. Então ele consegue chegar no usuário muito mais rápido. O sistema é muito mais avançado do que a gente pensa. Tem pessoa que tenta explicar, eu nem me aventuro nessa seara de tentar explicar, porque é realmente um negócio super, hiper, mega avançado. Então, se você deixa o público aberto, vamos supor, óbvio que você não vai deixar um público aberto de tipo assim, atinja homem e mulheres, sendo que seu público é de mulher. Não, óbvio que não. Mas deixe o seu público 100% aberto lá. O Facebook vai e testando, e rapidamente ele já chega no público do seu produto. Pela construção desses microdados, ele vai indo ali e atingindo as pessoas. Então, coloca impressão para 100 pessoas, vê que quem engajou foi só a mulher, já entende, não. Então a gente tem que caminhar para a mulher. Enfim, eu não vou, como eu disse, eu não vou tentar explicar porque é realmente muito avançado. Fato é, tá muito mais fácil chegar no público. Tem muito menos hackzinho. O maior hackzinho é você deixar a inteligência do Facebook atuar, tá? Então é isso. Hoje em dia, raramente existe alguma genialidade que existia 10 anos atrás no tráfego pago. Que existia mesmo. Existiam os tais hackzinhos que eram construídos por meio de muito teste e muito dinheiro jogado fora também. Hoje em dia, raramente existe um gestor gênio. O que existe hoje é um gestor organizado para tomar conta de campanhas de R$ 1 milhão por dia ou por mês, né? Existem a questão dessa organização de gasto, né? Dessa análise mais rigorosa, desses testes. Enfim, existe ainda a competência, obviamente. Mas eu vou te falar uma coisa: raramente existe genialidade. Entendo a diferença entre competência e genialidade, tá? O mais genial hoje, sem dúvida nenhuma, é se colocar na sua devida insignificância e confiar na inteligência do Facebook e não começar a fazer nada mirabolante, que você vai acabar colocando. Seguir as instruções do Facebook, porque senão você vai acabar colocando dinheiro no lixo, tá? E aí, hoje em dia, a consequência de todo esse contexto é que gestores de tráfego pago, principalmente a categoria média, né? Não estou falando nem dos big players, dos players gigantes, tá? Que gerenciam esses milhões de dólares por mês, milhões de reais, milhões de dólares por mês em tráfego pago, e nem no cara que está começando agora, mas esse meio termo é uma briga lascada por preço. Ficou 100% comoditizado. E, gente, uma coisa que eu aprendi na minha vida de prestação de serviço também, tudo mais, é brigar por preço é uma merda, tá? Brigar por preço não é algo que você quer fazer no seu negócio. E eu te explico por quê. Na verdade é muito simples, não é nada. Pensa, você estuda pra caramba, não sei o que, aí do nada você tá brigando com um cara que acabou de chegar no mercado e faz um preço que é 20% do seu. Ruim demais, né? Ruim demais brigar por preço, tá? E aí,
o mercado também ficou muito saturado. Quanto mais pessoa entrando no mercado, primeiro, o preço diminui, porque você tem muita oferta de serviço, então os contratantes vão buscando preços melhores, o preço cai. E, obviamente, também o prestígio em si, hoje em dia, ser gestor de tráfego já não também, como eu posso dizer, sinônimo de ganhar muito dinheiro, como foi antes. E aqui, com prestígio, entenda que eu não tô nem falando, eu volto a dizer, não é só uma questão social, é uma questão de realmente ganhar dinheiro. Antigamente, a gente via, o cara é gestor de tráfego pago. Eu não sei se vocês viveram isso, mas era um negócio meio que prestígio no seguinte, esse aí ganha dinheiro. Hoje em dia, não necessariamente, uma coisa não tem correlação com a outra. O que eu já vi de gestor de tráfego pago cobrando R$ 200 por cliente, e vou te falar uma coisa, para você fazer um bom serviço, vou te falar, não é pouco tempo para você ter um cliente, 2 clientes, para você ter 10, 15 clientes, eu diria que ter 15 clientes atendendo eles bem de tráfego pago, muito difícil, tá? É muito difícil, você sendo uma pessoa, obviamente, né? Enfim, mercado muito saturado atualmente. E aí, o que eu tô percebendo de movimento no mercado, tá? E é uma coisa que eu não imaginava, sendo bem sincero, quando eu comecei a empresa 1P e tudo mais, não era isso que eu imaginava ver, mas que eu tenho visto muito. Vários e vários gestores de tráfego virando gestores de automação, que aí é a nossa especialidade, é o que a gente faz aqui na empresa 1P, né? Automação e inteligência artificial. E aí, que eu vou te falar? Por que eu acho que esse movimento acabou se tornando natural? Porque quem começou no tráfego pago tinha essa visão também daquelas qualidades que o gestor de tráfego precisava ter. Então, analítico, meio nerd, né? Nerd que eu quero dizer é de estudar, apto a estudar, querer ganhar dinheiro, ou seja, querer ficar na frente do computador para até ganhar dinheiro. Então, tinha essas características ali dos gestores de tráfego pago, mas percebeu que o mercado estava inundado e os gestores de tráfego pago ganhando cada vez menos, começou a procurar alternativas. Aí pinga um vídeo no YouTube, pinga uma outra coisa ali, pinga um anúncio e começa a estruturar ali na cabeça dele que, poxa, esse negócio de automação tem futuro. E aí, assim como era no início da gestão de tráfego pago, o que aconteceu hoje com a gestão de automação? Para ser um gestor de automação, o que você precisa ter? Estudo, dedicação, interpretação do mercado e do contexto que você está ali inserido, assim como era, exatamente assim como era no início do tráfego pago. E é por isso que hoje a profissão gestor de automação paga muito mais, porque ainda na gestão de automação, ainda nas automações, você precisa de um esforço adicional. Qual que é a lógica, gente? Pensa comigo. Você tem um esforço adicional. Então o que acontece? Muitas pessoas tentam começar a serem gestores de automação, assim como muitas pessoas tentaram ser gestores de tráfego pago em 2013 e não conseguiram, porque exigia uma qualidade técnica, um esforço adicional. Então muitas pessoas conseguem, poucas chegam no final. E é justamente por poucas chegarem no final que a remuneração é maior. Então aqui a gente tem o quê? Eita. Aqui a gente tem dinheiro. Por quê? Porque não é todo mundo que chega no final de ciclo e não é todo mundo que vira um especialista, não é todo mundo que entende de verdade, não é todo mundo que consegue fazer tudo e fica bom naquilo. E se não é todo mundo, oferta e demanda. Você tem um pagamento adicional, já que a oferta é menor, diferentemente de tráfego pago, que foi ficando cada vez mais fácil pela inteligência do Facebook, foi entrando cada vez mais pessoas no mercado, o mercado foi inundado de oferta falando que você ia ficar rico, e aí trocentas pessoas entraram dentro do tráfego pago, né? Que a consequência foi essa. O mercado ficou super populado, pagou cada vez menos, tá? E também a barreira de entrada ficou cada vez menor, já que o conhecimento era abundante e a inteligência do Facebook, ficou cada vez melhor, necessitando de menos esforço do usuário, beleza? Maravilha. E aí, todo mundo vai dar certo na automação? Essa é a pergunta, né? Óbvio que não. Assim como eu acabei de falar aqui, várias pessoas tiveram a faca e o queijo na mão com a gestão de tráfego pago de ficarem ricas de verdade, gente. Não é riquinha, não. Teve pessoa que ficou multimilionária com tráfego pago porque começou cedo, tá? E porque tinha um perfil de dedicação, tá? Ou seja, se você começar a automação hoje, que eu acredito que hoje a automação é o que era tráfego pago lá em 2015, por aí. Você vai dar certo? Você vai ganhar um dinheiro? Não sei. Sei lá.
vai depender do seu esforço, porque, volto a dizer, a barreira de entrada ainda existe. É por isso, e é justamente por essa barreira de entrada ainda existir, de você ter que estudar, de você ter que se aperfeiçoar, é justamente por isso. Esse é o lado ruim e o lado bom, porque o lado ruim, você vai ter que se esforçar, vai ter que gastar mais tempo, não vai ser do dia para noite. Lado bom, a recompensa é maior, naturalmente, porque pouca pessoa chega no final, igual eu falei aqui com vocês, tá? E aí, é o que eu fico falando com vocês, né? É um negócio muito cíclico, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque o gestor de tráfego pago começou lá, se o cara não virou top player, ali ele meio que entrou na corrida dos ratos de gestor de tráfego pago, né? De ficar ali no meio, tentando cliente e tudo mais, não conseguiu. E aí ele começa a se adaptar. Mas ele tem que entender que se ele ainda tem a força de vontade de aprender, se ele ainda quer aprender, se ele ainda quer se dedicar para conseguir virar, se ele ainda tem essa, sabe, esse sangue no olho, ele tem que ver o que hoje no mercado ele consegue aplicar para acelerar, para impulsionar, para catalisar esse processo, tá? Então, o mercado digital, de uma maneira geral, ele é muito cíclico e rápido. Igual eu já falei com vocês várias vezes. Eu tenho vários blogs que me dão uma renda excelente com infoprodutos que eu vendo dentro desses blogs, com anúncios e com programas de afiliados. Me dão renda quase que passiva, tá bom? O que é excelente e ótimo. Eu tenho a plena certeza que isso não vai durar para sempre. Eu tenho a plena certeza que o movimento de inteligência artificial, de busca por inteligência artificial, ao longo do tempo, vai fazer com que eu ganhe menos nos meus blogs, cada vez menos. É uma curva assim, né? Que não necessariamente é reta, né? Mas é uma curva que faz assim. Enfim, eu tenho a ciência disso. É tudo muito cíclico e rápido. Mas o bom do digital, o bom da escala, é que quando você acerta o time correto e faz o seu serviço bem feito, você tem uma recompensa também exponencial. Assim como você escala o seu negócio mais fácil no digital, a recompensa naturalmente também ela é melhor. E aí você vai me perguntar, gestor de tráfego acabou 100%? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Só não é algo que quero ficar rico no digital, com todas as promessas que o pessoal fala, quero ficar rico trabalhando de qualquer lugar, no computador, trabalhando na praia, aquela coisa que os gurus falam, né? Você vai me perguntar, Gustavo, você que tem experiência no mercado, você que já investiu muito em tráfego pago, você começaria pelo tráfego pago? Não. Você faria sem tráfego pago? De forma alguma também. Mas o que eu quero dizer é, quero aprender uma habilidade no digital, não quero tráfego pago, quero contratar alguém para fazer, não sei o quê. Ótimo, é melhor assim, porque já é algo que você contrata barato, em contrapartida, você também pode aprender rapidamente, ou seja, se você não quiser contratar, não precisa, mas é uma habilidade que você aprende em uma semana, tá? Mas por outro lado, para começar, para ganhar dinheiro com tráfego pago, vendendo serviços de tráfego pago, poxa, eu nunca começaria por aí nos dias de hoje. Tem várias outras áreas no digital que. No digital a gente é muito amplo, né? Mas vocês estão me entendendo aqui. Que tem um potencial de retorno muito maior, tá bom? Ah, mas você é totalmente fora da curva, um gênio, consegue ter muito bons contatos, tudo mais. Tudo bem, cada caso é o caso. Tô falando para quem quer começar. Eu não começaria de jeito nenhum assim, tá? Com tráfego pago, vendendo serviço de tráfego pago hoje. Tá cada vez mais sendo internalizado nas empresas. Isso é alguma coisa interessante também de ser contado. Então, antigamente, lá em 2015, igual eu tava falando, se contratava pessoas para dar o workshop de tráfego pago para empresas, só que aí acabava que o pessoal da empresa não pegava, era uma ferramenta um pouco mais complexa e tudo mais, contratava alguém. Hoje em dia, você pode ver que a maioria das empresas tem o setor de tráfego pago internalizado. O que sobrou? As médias e as gigantes que contratam grandes agências. Então, ficou meio que, sabe, aquelas empresas que têm lá seus 100, 200 funcionários, essas empresas, dificilmente elas contratam alguém, colocam o menino do marketing para fazer, porque é muito fácil, ele aprende rápido. Se ele não souber, ele aprende rápido, né? Enfim, e aí, hoje em dia, qual que é o movimento que eu vejo? Eu vejo muito similar. As empresas me contactando, por exemplo, Gustavo, dá um workshop aqui para nossa turma de TI sobre automação. Eu falei assim, não, mas eu não sou programador, vou ensinar os programadores a fazer coisa de automação. Não, mas é isso mesmo, porque eles sabem programar, mas o que eles às vezes poderiam gastar
3, 4 dias para fazer, às vezes eles fazem 1 hora com automação. Eu quero que eles entendam melhor esse universo com a cabeça de quem não é desenvolvedor. E o negócio vai indo por esse caminho. Empresas querendo contratar serviços de um gestor de automação, tanto para ensinar, para passar o conhecimento para as pessoas lá de dentro, quanto para prestar serviços mesmo, para organizar a estrutura de uma empresa, para economizar custos, para cortar custos dentro de uma empresa, para vender mais dentro de uma empresa, para automatizar recuperação de vendas, para estruturar a organização de leads e contato com leads, para operacionalizar a automação de comunicação com clientes. Ou seja, são diversas coisas que um gestor de automação pode fazer que vai trazer resultados tácitos, resultados tangíveis, que você consegue observar claramente os resultados dentro de uma empresa. E que empresa não quer vender mais e cortar custo, por exemplo? É o sonho de qualquer empreendedor. Você consegue vender mais gastando menos. Às vezes o empreendedor nem acredita de tão bom que é, mas realmente é o que acontece com a automação. Você corta custo e você tem a possibilidade de colocar fluxos que vão, na prática, objetivamente aumentar sua receita, fazer você vender mais, tá bom? E aí é isso, turma. Você quer aprender sobre gestão de tráfego? Bicho, a gente tá na Black Friday da comunidade 1P. Lá dentro a gente vai falar tudo sobre tráfego e inteligência artificial. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo e sempre sendo atualizado todo dia. Já são mais de 170 aulas disponíveis lá. E quem tá na comunidade pode aqui comentar, aqui embaixo falar e ver e confirmar o que eu tô falando, que todo dia tem aula nova lá. Todo dia eu falo alguma coisa. No meu mesmo modo de ensinar, na prática aqui, passo a passo, todo dia tem coisa nova na comunidade. E mais, as conversas no nosso grupo são fenomenais. E já te antecipo, depois da Black Friday, o grupo não vai ser mais vitalício. Você vai ter que pagar sempre, mensalmente ou anual, mas não vai ser mais vitalício. Por enquanto, é vitalício. Então, você quer adentrar nesse universo de automação, de inteligência artificial? Ou você tem uma empresa que quer passar para um funcionário para aprender internamente automação? Ou você quer mudar de carreira? Bicho, a comunidade é para você. Se você tem interesse de aprender mais sobre o universo de automação, agora chegou a hora. E é vitalício, gente. É um conhecimento que está sempre sendo renovado e você vai pagar uma vez. Não existe isso. Isso aqui é loucura. Sou só eu que faço isso no mercado, porque eu também amo ensinar, eu também amo ver o resultado de vocês, tá? Então tá aí, olha só, depois você vê o que a turma da comunidade tem para falar. Tá aqui nessa parte dos depoimentos, vocês vão ver que é absolutamente, como eu posso dizer, que o investimento se paga, tá? Ainda mais nesse preço. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido ali. Aprendido não, pegado a visão que eu quis passar aqui no decorrer dessa aula aqui. E é isso. Um abraço para vocês. Até a próxima. E tamo junto, aproveita enquanto a Black Friday não acaba, tá?